Oi, gente amada. Ei, Ed, Ei, tudo bem? Caio, tudo bem? Que coisa boa! Não sei o Antes que da gente aconteceu aqui, prosseguir, eu estava ah, tentando entrar, não estava conseguindo, mas deu certo. E aí? deu. Deixa eu te perguntar, a minha imagem está cortada ou está direita para você? Tá boa, Porque tô tá te vendo boa? bem. Tá. É, Tô inteiro. e, Aí você está inteiro aqui também, então tá então tá bom. tudo perfeito, meu Isso é uma irmão. coisa boa, né? Estar inteiro. É. Numa época como essa, em geral, a gente chega aos pedaços. Pois é. Mas que bom que a gente está inteiro. Graças a Deus. Amém. Feliz de ter você aqui, meu queridão. Muito. Muito, muito mesmo. A Silvia também deu uma pequena travada, mas é normal, acontece, né? Que E bom. eu tinha te perguntado Sim, como é que está a Silvia, se a Silvia está bem, os meninos estão legais, está tudo em cima. tá tudo bem, graças a Deus. A Silvia tá ótima. Estamos bem. Aham, Os meninos que também, bom. Vitor, Fernanda, todo mundo, Tiago, Gabi, A enfim. Valentina, Valentina crescendo lá é, longe da gente, a gente sem é, poder pegar no colo, tá difícil é, demais. isso é a pior parte. É, Essa é a pior parte de ter netinho distante. Nós temos dois que moram longe e temos três que moram aqui. Agora, na pandemia, tanto faz, né? aí não adianta Você, muito, né? O isolamento, o é, distanciamento. E você recuperou você bem? Você está bem de saúde? estou Adriana? bem da dengue. A Adriana se recuperou antes de mim, começou primeiro a dengue dela, Uhum. depois veio a mim. Eu achei que eu era já veterano em dengue, eu já tinha tido uma dengue violenta, mas as dengues conseguem se piorar. Pois Elas é, conseguem sempre se piorar. mas que bom que você está de volta. Bom estarmos É, juntos aqui nesse seu retorno. é. E Ed, eu estava hoje, um pouquinho antes da gente começar aqui, e lembrando, puxando da minha mente, desde as primeiras vezes que eu me lembro de ter encontrado você, eu creio que se eu estiver enganado, você me corrija, bem no início dos anos 80, Sim, já em São Paulo, em alguns eventos desses da CEPAL para seminaristas, da SETE, sim, desse tipo de eram evento, os né? encontros da Sete, lembra? É, Com o lembro muito bem. Nobu, e a gente fazia os Isso, encontros com Wilson, seminaristas, Wilson Costa. isso, Isso é aham, 83, 82, ali, por aí. é. Vai Eu longe. me lembro bem de você nesses eventos, ainda bem, bem novo, jovenzinho. Você devia estar no seminário naquele tempo, eu creio, se eu não estiver enganado. Eu me formei em 1986. Então, quando É, eu comecei a te seguir e te ouvir, eu estava no seminário ainda. aham. Isso Eu me foi. lembro nitidamente de alguns eventos, alguns encontros, e você presente nas conversas, nas rodas. Depois isso foi se aprofundando com os anos. Uhum. Aí eu me lembro que de 86 para frente eu passei a te encontrar com mais frequência em alguns Uhum. eventos. A gente tinha a figura importante também do Douglas Spurlock Sim, no processo, não é? E na CEPAL, Douglas, foi Douglas uma pessoa foi muito querida. Douglas foi meu mentor, meu discipulador, não somente para Aham, mim, mas para muitos pastores que estão hoje aí no Brasil. Muitos foram influenciados aham, por ele naquela época. é. E você lembra Na dos ele, encontros que você começou a fazer com a Fundação Leighton Ford, aham, daquele grupo nitidamente. ali? Que ano era É. aquilo? Aquilo ali era. Era Não, ali perto já de era 90 já. 89.
89. 89 foi o primeiro. Para pastorear Ibabe, foi em 89. Isso. Antes disso, você estava em Jundiaí ou aonde? Eu estava em Jundiaí, eu era pastor em Jundiaí. Logo depois que eu me formei, eu e Silvia casamos e fomos para Jundiaí. Em 89. A Silvia, se eu não estou enganado, eu a conheci nos iniciozinhos dos anos 80, lá na Catedral Independente de São Paulo, no tempo do pastoreio do reverendo Abival. Sim, a Silvia. E ela trabalhava lá. Com eles. Ela trabalhava na Fundação Francisca Franco. Eu tinha uma reunião lá, eu acho que era às segundas à noite, ou terça-noite, que eu ia lá na Catedral, que era uma programação que eu fazia lá na Catedral Presbiteriana Independente, parecida com uma que eu fazia na Catedral Presbiteriana do Rio, toda terça-feira. Aí, conversa vai, conversa vem com a Abival, ele me convidou para fazer lá também, eu passei a fazer, era onde eu via com toda a regularidade a Silvia participando dos eventos e tudo. Mas o que você falou aí do Leighton, e foi 89, o primeiro que a gente fez, em Maricá. Eu me lembro bem de você lá. Exatamente. E aí, em 90, teve outro aqui na Rio São Paulo, onde o Silas Malafaia foi com Jades Alencar. Lembro desse também, lembro dele. Agora, sabe o que a gente conversou naquele primeiro evento de Maricá? O tema, a gente estava estudando, a Universal do Reino de Deus estava começando a bombar, a fazer barulho, e a gente refletindo sobre aquilo. Ariovaldo estava com a gente naquele grupo, Caso Agreste. Bastante gente boa. Antônio Carlos Costa. Sim. O Levi. O Levizão estava lá. Tinha um monte de gente conosco. E aquilo ali, 90, eu já tinha estado com o Macedo uma vez. Quando a gente estava conversando aquilo ali, eu já tinha estado com ele. Nós tivemos umas 4, 5 conversas durante a vida. E uma delas tinha sido naquele período. E a EVB já estava em processo. Eu me lembro que o Silas me disse lá, eu nunca vou entrar nesta organização, porque ela sempre será uma organização de reformados e não de pentecostais. Aliás, Silas, você é cheio de muitas convicções. Acabou que a Assembleia de Deus entrou, todo mundo entrou. Só não entrou a Universal e ele, né, que ficou fora como o Manel Ferreira. E aí depois mas olha só, meu amigo, outro lado ficou reclamando, né, que entrou muita gente. Aí entrou gente demais, que tinha se descaracterizado. Exatamente. Assim, impossível agradar esse público ao qual servimos. Essa unidade da igreja vem de longe, né? Bicho, essa desunidade de muito longe, meu querido. Sim. Mas eu estava lembrando hoje, um pouco antes mesmo, era das coisas que você tinha me falado sobre a minha infância e que eu nunca esqueci. Eu esqueci alguns detalhes, mas algumas delas não. Por exemplo, o fato de você ter vivido em Pavuna, no Rio de Janeiro, lá na Pavuna. Sim. E você estava ali perto da Fábrica de Esperança. Nesse tempo você tinha que idade? Na verdade, eu morava exatamente ali, em Acari. Eu morei ali dos 10 aos 15 anos de idade, praticamente. Eu fui batizado na Igreja Batista de Acari. Ixi, eu já preguei bastante lá. Eu fui batizado lá em 1975, na Igreja Batista de Acari. E a Formiplac era referência da região, né? Muita gente ali na frente.
do conjunto habitacional que eu morava, que era Coelho Neto Acari, né? Ali junto. Ah, meu Deus, eu estava em casa ali. Exato. Eu não morava lá, mas eu passei anos da vida Quando eu morava ali lá, envolvido com aquelas não comunidades. existia. Quando eu morava lá, não existia Fazenda Botafogo ainda. Aham. Então é bem, Nem bastante. existia o amarelinho, já existia o conjunto amarelinho Não, lá atrás. existia. O Porque amarelinho ele era antigo. estava É. começando, Aham. mas isso foi em 75. Eu morei ali de 74 a 78, mais ou menos. Aham. A gente saiu Interessante. de Santos e foi para lá, porque a família da minha mãe era e é do Rio de Janeiro, né? Minhas tias Uhum. todas. E em Uhum. 78 voltamos para Santos. Uhum. Foi o seu pai que faleceu quando você ainda era bem pequeno, não é? Meu pai faleceu, eu tinha pouquinho mais de 2 anos de idade e Uhum. minha irmã Uhum. tinha 6 meses, estava no colo ainda, Uhum. estava Uhum. sendo Lá em desmamada ainda. Santos. Isso foi em Uhum. Santos. Com uns Uhum. 2 anos, eu tinha um pouquinho mais de dois quando meu pai faleceu. Não, nem conheci meu pai. Uhum. Isso é De que ele faleceu, Ed? Ele teve uma complicação renal. Meu pai foi o Uhum. primeiro paciente de hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Naquele tempo Uhum. ainda hemodiálise com manivela, né? Um negócio muito grotesco. Uhum. E ele É. faleceu, ele veio a falecer de uma insuficiência renal, causada Uhum. por alguma razão que a gente não sabe direito. Uhum. E foi a sua vozinha querida que cuidou de É, vocês desde então. e nessa Uhum. história eu fiquei boa parte da minha infância com a minha avó paterna e a minha irmã Uhum. ficou com a minha avó materna mais tempo do que eu. Uhum. Então a gente se dividiu entre as avós aí. E a minha avó era E entre diretora estados de... também? Não, Ou era em moravam na Santos mesma mesmo. cidade? Morávamos em Uhum. Santos. E a minha avó Uhum. era diretora de um orfanato da Associação Evangélica Beneficente, da AEB, Uhum. da Uhum. Igreja Presbiteriana, no Instituto Olavo Ferraz, Uhum. lá em Santos. Então eu passava os meus Uhum. dias de menino ali no orfanato, na rotina da meninada do orfanato, e ia para Uhum. casa aos finais de semana, geralmente, Uhum. mas Quais foram são as suas bastante. melhores memórias desse tempo no orfanato? Olha, eu acho que foi ali que eu aprendi a solitude, eu aprendi a brincar sozinho, eu aprendi a ficar sozinho, e Uhum. porque era um sistema de semi-internato. Então, quando dava cinco e Uhum. meia, 6 horas da tarde, as mães iam buscar os seus filhos, que passavam o dia. Uhum. E seis Uhum. horas da tarde, fechava o portão, eu ficava sozinho com a minha avó naquele negócio que era uma imensidão, aquilo era Enorme, né? era enorme, né? E Uhum. eu pequeno, com Uhum. 7, 6, 8 anos de idade, aquilo ficava só Uhum. para mim. Então, ali, eu me lembro muito desse tempo de solitude, de solidão, de... Não era chato, não era boring, era uma Uhum. diversão eu ficar sozinho naquela imensidão. Uhum. E lembro Uhum. muito, Caio, eu lembro da minha avó ajoelhada ao pé da minha cama, eu dormindo, meio acordado. Eu lembro de vê-la à noite, naquela Uhum. época. Eu lembro que ela assistia as novelas dela e depois desligava a TV, ficava lendo a Bíblia, Uhum. eu ficava ali na cama. Eu lembro da minha avó orando por mim. Essa é uma memória muito feliz da Uhum. minha infância. Eu posso imaginar, né? Uma boa avó é, é como anjos que nos criam. Quando Sim, você tem a bênção de ter esse amor de avó, de avô, no caso a tua vozinha. é. E eu tive uma avó que não me inspirou muito romanticamente. Ela era muito protestante, assertiva demais, e todo mundo que não era crente estava no inferno. Mas foi ela que me ensinou a ter os salmos quase todos de memória. Ela foi ficando cega
e eu era obrigado a ler salmos para ela, eu e minhas irmãs. E graças a Deus eu tinha uma memória boa, e eu decorei Salmo primeiro, Salmo segundo, Salmo terceiro, decorei quase os 150 salmos, menos os 119 que eu guardei fragmentado. Uma outra coisa também é que ela... Minha avó era também uma figura muito austera, muito protestante, como você diz, muito regular no seu compromisso com a igreja, tudo, essa força de influência eu tive. Mas na minha infância também eu tive a influência do meu tio, irmão da minha mãe, que acho que foi a figura mais próxima de paternidade que eu vivi, foi com meu tio, que hoje mora no céu, mas esse meu tio foi uma figura muito marcante na minha vida. E o meu tio, Caio, ele era um cara espiritualista, assim. Ele era uma figura que, quando falava de Jesus, chorava, mas ele não professava a fé como nós assim pensamos. Eu tenho uma passagem muito interessante com meu tio para te contar. Eu vivi evangelizando meu tio depois, né, que eu cresci, já estava no seminário e conversando com ele, e eu queria que ele entregasse a vida para Jesus, essa paixão evangelística, né? E aí você veio falar no Center Norte, no dia inteiro, lembra disso daí, que você veio? Lembro. E aí, 80 e pouquinho. Assim, pô, vou levar meu tio que ele vai se converter ouvindo Caio, né? Pensei comigo. Que inocente! E aí eu enchi essa bola, eu falei, olha, tem um cara aí que você tem que ouvir e tal, é um pastor, e eu levei ele lá. E quando acabou o dia, eu falei, e aí, tio? Tadinho. Ele falou assim, maravilhoso, sensacional, foi extraordinário, que homem maravilhoso e tal. Mas aquela musiquinha do começo, nada a ver. Aí eu falei, que musiquinha? E a música, sabe qual era? O Guilherme ensinou a gente naquele dia, Jesus te entronizamos, declaramos que és rei. A ti fazemos um trono de louvores. E o meu tio falou assim, foi perfeito, mas esse negócio de entronizar Jesus não tem nada a ver, não. Nós a minha mulher também acha. Minha mulher, desde o início, ela diz isso. Acho isso de uma pretensão. Jesus te entronizando, meu Deus! Quem sou eu? Mas ele teve essa sacada, né? Não, ele dizia assim que Jesus ficava muito triste com a gente, que a gente ficava endeusando ele, que ele queria mais era que ele queria viver na gente. Ele não queria ficar recebendo louvores. E coitado, me pegou pela testa falando o dia inteiro sobre seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Isso, Monte da Transfiguração. Foi esse o tema. Isso. Sim, Mateus 16, 17, 18, 19, foi aquele ambiente ali. Aí eu te pergunto, que ano é isso, Caio? Que a gente 84. 84. Olha aí. 1984. Que a primeira vez que eu falei aquele assunto foi na igreja onde eu pastoreava em Manaus. Em 1980, eu falei sobre seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, lá em Manaus. Aí eu mudei para Niterói, para pastorear lá, sucedendo meu queridíssimo reverendo Antônio Elias. E, de novo, falei sobre o mesmo assunto, era um dia todo falando. Sim, sim. E aí, em algumas outras reuniões de pastores, se não me engano, aqui em Goiânia e Brasília e tal, aquele período, 83, que foi o ano do Congresso Brasileiro de Evangelização também, naquele ano eu falei desse assunto. Aí, o Silas do Amaral Pinto, alguns outros amigos me chamaram para falar lá no Center Norte. E foi nessa ocasião, aquela gravação foi que se transformou no livro. No livro. Que existe até hoje. É a gravação daquele dia inteiro lá, que o teu tio achou que estava tudo bem, menos esse excesso de elogio para Jesus. Coisa boa. Eu adoro essas histórias, Ed. A vida é feita dessas coisas.
Pois é. E eu Memórias. guardo com prazer, como preciosidades enormes para mim. Foi Hum. naquele ano também que eu conheci o Ariovaldo, Sim. a Judite, o Ariovaldo, eu já conhecia a Silvia e a Cíntia, já trabalhavam e moravam até com a gente lá em Uhum. Niterói. Mas o Ari foi para lá naquele final de 84. É, o Ari eu E, conheci em 1981. uhum, Em na Igreja 1981. Metodista Então, Livre? ele estava na Metodista, a Judite estudava na minha classe na Faculdade Batista. Nós éramos da mesma Isso. turma.